Olá, estou querendo ficar gripado, né? Muito prazer. O meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Eu não estou muito bem hoje. Acho que a minha glicose está alta, a pressão está alta, né? Mas eu estou compartilhando uma série de comentários bíblicos e de artigos de teologia, comentando o Velho, o Novo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores, o livro do Gênesis, o Novo Testamento, as cartas paulinas, o livro do Apocalipse, Evangelho, sobretudo o Evangelho de Lucas, que eu tenho uma preferência, né? Gosto de todos os evangelhos, mas em particular eu gosto especialmente do Evangelho de Lucas. Então eu estou aqui diante, inclusive até eu acho que a CPAD e a Central Gospel publicaram um estudo panorâmico, né, do profeta Jeremias, né? Quem foi o profeta Jeremias, né? O seu nome no original, Jeremias, Irmiahu, Jeremias, Jeová estabelece, ou Deus, Jeová, Javé estabelece. O autor do livro é Jeremias, com certeza, com o seu escriba ou escrivão Baruque. Jeremias 36, 4. É um livro profético que apresenta o seu próprio autor, filho de Ilquias. Jeremias, portanto, é filho de Ilquias, que foi Ilquias, por sua vez, foi bisavô de Esdras. Esdras 7, versículo 1. Jeremias, ele foi vocacionado, provavelmente ainda jovem, adolescente. Tentou fugir do duríssimo ministério que se vislumbrava, mas Deus havia chamado e vocacionado. Isso significa que o ministério e as vocações são para serem cumpridas. Se você for chamado, se eu fui chamado, vocacionado para trabalhar na casa do Senhor, saiba que Deus vai te capacitar, vai encher de dons, talentos, recursos para você trabalhar no ministério. Amém? Então, ele era jovem, tímido e sensível, segundo o comentário, e chorava com facilidade. Você vê isso em Jeremias 9, verso 1 e Jeremias 13, verso 1. Só teve seu reconhecido valor depois de morto, pelo povo que voltou do exílio, segundo o cumprimento da sua profecia. A data da escrita, Jeremias recebe ordens de Deus no meio do seu ministério para escrever as suas profecias, capítulo 36, 1 e 2, mais ou menos no 7º século a.C., provavelmente no ano 605. Seu escriba ou escrividão, ou amanuense, chamado Baruque, registra as suas profecias. Jeremias é preso. Baruque lê as profecias no templo e no palácio, né? Jeremias reescreve suas profecias e acrescenta ainda mais novas palavras e registra até no próximo final do seu ministério, cerca do ano 586 a.C. E o versículo-chave do ministério, do rolo, do texto da profecia de Jeremias é o capítulo 1, verso 18. E nós lemos: Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra todo o povo. O tema
um dos temas que mais chama a atenção da profecia do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, é advertências quanto aos julgamentos ministeriais e iminentes. Jeremias, ele era um jovem profeta, tímido e sensível, e foi chamado por Deus com uma missão duríssima: anunciar o juízo de Deus contra Judá, diante da severa oposição do povo, dos líderes políticos, reis, sacerdotes, escribas e religiosos de sua época, né? Então, Jeremias, o profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, né? Como Deus age de maneira pedagógica e com disciplina, e fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da profecia. Ou seja, Jeremias é um desses pregadores e profetas que não se contentava em apenas anunciar a sua mensagem, a sua profecia. Deixou que a própria vida ilustrasse a mensagem pregada. Chorava com facilidade pelo povo de Judá, especialmente porque ele sabia quais seriam as consequências da desobediência, o porquê do cativeiro. Sua vida, quem foi Jeremias? O profeta apresenta, por meio de poemas, poesia e lamentos, choro, a situação de Jerusalém e Judá depois do juízo divino. Alerta quanto ao cativeiro. Seu pai tinha o nome de Ilquias, famoso sacerdote que conduziu o povo à leitura da lei e à obediência ao Senhor. Jeremias foi proibido de casar, de ter uma esposa, filhos, a fim de ilustrar o castigo que viria sobre a nação. Jeremias 16, de 1 a 4. Eu comento aqui no meu artigo, né, sobre o profeta Jeremias. Naquela época, em Judá, ter uma família era uma das maiores bênçãos na vida de um homem, temente, sobretudo temente a Deus. Salmo 128. Provavelmente ele tenha morrido exilado no Egito, segundo alguns estudiosos. Em número de palavras, o livro de Jeremias, livro profético de Jeremias, tem leitura fácil e com aplicações devocionais claras, já que o material ilustrativo apresentado identifica aspectos da vida real. Jesus cita mais Jeremias do que outro profeta. É o que chama a atenção, né? Como uma curiosidade bíblica. A título de estudiosos, né? Jesus, o Senhor Jesus, ele cita nos evangelhos mais o texto de Jeremias, do profeta Jeremias, do que qualquer outro profeta. Ao ser chamado por Deus, o profeta Jeremias apresenta sua pouca idade como desculpa. Como muitos, eu sou muito jovem, não tenho experiência. Ou se está velho, eu estou velho, cansado. Chama outra pessoa mais jovem. E isso não é desculpa para trabalhar no reino de Deus. Deus responde que o fundamento do ministério a ser desenvolvido seria a soberania de Deus, do Senhor, e a capacitação que só Ele pode dar. É um livro de coragem, o livro de Jeremias. Jeremias foi profeta corajoso. Não se intimidou e nem deixou de entregar a sua mensagem
no momento oportuno do Senhor, ainda que a mensagem ela não agradasse o povo. Sofreu por ser fiel e não sofreu pouco. Sofreu conspiração, foi acusado de traidor, ficou preso no átrio da guarda, ficou preso numa cisterna, Jeremias 11, 18 a 19, Jeremias 26, 9, Jeremias 37, 21, Jeremias 38, 6. Jeremias, o seu livro profético, o profeta Jeremias é um livro sobre persistência. Quanto ao seu amor e a insistência em interceder e guiar o povo, Jeremias se assemelha a Moisés. Ele era pesado de boca. Jeremias, eu não sei falar. Moisés em Êxodo 4 e Jeremias 1, verso 6. Intercessão. Moisés intercedeu pelo povo por várias ocasiões no deserto. Moisés intercedeu pelo povo. Números 14, de 18 a 19. Jeremias intercedeu diante de Deus pelo povo. Jeremias 7, versículo 16. O profeta pregou durante 23 anos. Antes de escrever as primeiras páginas, uma peculiaridade desse livro é que ele passou por várias edições. Por isso que Jeremias, ele se compara a Jesus, ou é comparado, é um tipo de Cristo. Mateus 16, de 13 a 19. Assemelham-se pela pregação contra a profanação do templo, pelo lamento por Jerusalém. Ambos choraram por Jerusalém. Mateus 23, de 37 a 39. Quando Jeremias se comparou a um cordeiro a caminho do matadouro, mas diferente de Jesus, não foi condenado. Jeremias 26, 16, Jeremias 11, 19. Então, Jeremias, sem dúvida alguma, ele é um profeta. Realmente, ele se envolveu na transmissão da pregação e da mensagem do povo e chorou. Tanto é verdade que alguns chamam de Jeremias o profeta chorão. Quando você chorou pelo seu país, pela sua nação, pela sua família, pelos não crentes da sua família? Pois é, Jeremias chorou e Jesus também chorou. A pregação do profeta Jeremias, ela foi fundamentada pelo poder de Deus e de sua palavra. Se quisermos pregar a vontade de Deus de maneira apaixonada, com amor por nossa nação, precisamos seguir o exemplo do profeta Jeremias. Então, ele pregou a destruição da Babilônia, ele pregou ao coração incircunciso de Israel, Jeremias 9, 26 e Jeremias 50, versículo 32. A profecia de Jeremias acerca da nova aliança, Jeremias 31, de 31 a 34, é citada em Hebreus 8, de 8 a 12. Hebreus 8, de 8 a 12. Aplicável diretamente à aliança estabelecida por Cristo. Em Jeremias 31, de 31 a 34, Jeremias fala que Deus vai tirar o coração de pedra, insensível, empedernido, duro, e colocar um coração de carne, sensível, humano, às coisas espirituais, e voltaram a conclamar
instar e exortar o povo a voltar a observar a aliança que Deus, Javé, o Jeová, fez com o seu povo. Jeremias é um profeta, com certeza, que é nosso exemplo de oração, de humildade e de serviço e pregação. Não só com as palavras, mas o profeta Jeremias, ele pregava com a sua vida a palavra de Deus.